Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Você que tem Bíblia, abra ela no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Mais uma vez eu peço aos irmãos que neste momento a gente dedique total atenção à palavra do Senhor, fazendo desse ambiente um ambiente de reverência, de paz, né, que a gente se acomode, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor. E te pedimos, Senhor, mais uma vez, se manifesta em nosso meio, por meio da tua poderosa palavra. A tua viva e eficaz, Senhor, palavra. A tua palavra que traz vida. A tua palavra que traz renovo. A tua palavra, Senhor, que traz a existência. A tua palavra que ilumina. A tua palavra que discerne. A tua palavra que em verdade nos santifica. A tua palavra, Senhor, que nos liberta. Que a tua palavra seja a realidade, Senhor, viva dentro de cada coração. Que o teu Espírito, Senhor, nos avive pela glória que há no teu poderoso nome. Que nós conheçamos o teu nome, Senhor. Que nós tenhamos a sabedoria de quem o Senhor é, o conhecimento de quem o Senhor é, por meio da tua palavra. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Se você é um cristão já antigo, não velho, mas antigo, se você já tem uma caminhada com o Senhor mais extensa, mais longa, provavelmente você já ouviu
um ou alguns sermões, palavras, mensagens sobre este texto que nós lemos agora, Ezequiel capítulo 37. Ainda que você não tenha ouvido palavras, se você já é um irmão de fé mais antigo, você provavelmente já ouviu canções. Existem canções famosas de alguns anos atrás, talvez uma década atrás e para lá, que falam deste texto. Então provavelmente você já ouviu. Se você é um crente mais novo, mais recente, especialmente alguém que se converteu aqui no CI, dificilmente você tenha ouvido uma mensagem sobre Ezequiel 37. Eu já preguei Ezequiel 37, mas faz muito tempo. Eu estava procurando na memória, estava procurando esboços que eu escrevi, eu não encontrei, porque provavelmente já faz muitos anos que eu preguei, e pela minha memória, se eu conseguir, se ela está aqui funcionando bem, quando eu preguei ainda era Quinta da Promessa, lá no Santuário da Família, quando nós fazíamos os cultos Quinta da Promessa. Alguém estava lá nesse tempo? Alguém pode levantar a mão? Tem uns 3, 4 aí. Então talvez você ouviu Ezequiel capítulo 37, eu falando sobre isto. Este texto é um texto que fala ao meu coração, apesar de eu pregar pouco sobre ele, talvez uma mensagem eu preguei, é um texto que me norteia em todas as outras coisas que eu procuro na palavra, leio na palavra e entendo da palavra, porque é um texto que mostra um Deus de restauração, é um texto que mostra um Deus que também renova corações, renova o espírito, é um texto que mostra um Deus que não apaga pavis fumegantes, mas mesmo nos corações de homens e mulheres que talvez já viveram experiências com o Senhor, não precisem de algo novo propriamente, porque na igreja há 2 tipos de pessoas, normalmente, aqueles que precisam jogar tudo fora, que a vida que viveram pregressa não há nada que se aproveite, e eles precisam se livrar das coisas velhas, do velho homem, abandonar o velho estilo de vida, os velhos conceitos, e serem transformados na mente para experimentarem o novo de Deus. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Tem gente que chega na igreja nesta forma de vida, precisa abandonar e o Senhor fazer tudo novo. Porém, tem também no meio da igreja pessoas que já passaram dessa fase, pessoas que já tiveram o novo de Deus, já receberam o novo de Deus, e o novo de Deus estabelecido na sua vida, não precisa agora de uma casa nova, precisa de uma casa renovada. Pessoas que já experimentaram a grandeza de Deus, pessoas que já tiveram experiências maravilhosas com o Espírito, pessoas que já receberam ministérios, pessoas que já tiveram momentos especiais, pessoas que têm a sua casa construída sobre a rocha, mas essa casa precisa de uma pintura aqui, um conserto na telha ali. Esta casa precisa de uma renovação espiritual. Esta casa precisa de um reencontro, não é um encontro, é um reencontro com Deus. Existem pessoas no nosso meio que estão vivendo assim. Eles precisam de um refrigério, de um reencontro, de um Deus que chega e sopra o Espírito e a chama volta a arder. É possível isto, porque esse texto mostra que Deus foi capaz de fazer isto com ossos secos. Este texto mostra que Deus é capaz de trazer à vida aquele que está morto, quanto mais aquele que está agonizando, quanto mais aquele que está fragilizado, quanto mais aquele que está morrendo. Se Deus traz à vida o que morreu, quanto mais não dará vida e vida abundante àquele que está num tempo ou num momento onde parece que a vida está indo embora. Jesus chamou Lázaro do túmulo depois de 4 dias ele estando lá dentro. Lázaro, vem para fora. E diz a Bíblia que Lázaro saiu. Sabe o que é isso? Avivamento, renovo espiritual, poder de Deus não apenas para trazer algo novo, mas para renovar. Pessoas que perdem valores,
pessoas que têm casa, pessoas que têm graça de Deus, pessoas que têm projeto de Deus, pessoas que têm ministério de Deus, pessoas que têm tudo que Deus já lhe prometeu, porém esta casa está em desordem. Esta casa está numa bagunça, esta casa está empoeirada. É aquela palavra de Jesus em Lucas 15 sobre a dracma que se perdeu dentro de casa. E a dracma, para ser encontrada dentro de casa, a primeira coisa que precisa acender é a luz da palavra, a luz do Espírito, a luz de você se lembrar novamente que você tem um ministério, que você tem uma unção, que você tem um chamado, que você tem um dom, e tudo aquilo que o Senhor tem te dado ou já te deu é irrevogável. E a minha oração nesta manhã, e a pregação do Senhor para essa igreja nessa manhã, é para que, se há alguém aqui precisando de um renovo, que o Espírito de Deus volte a soprar, e que você se coloque de pé em nome de Jesus. Porque é normal, de tempos em tempos nós precisamos de um refrigério. Nós não vivemos de emoções, mas de tempos em tempos o Senhor renova as nossas emoções. É um fato. Nós não vivemos de movimentos, mas de tempos em tempos o Senhor derrama uma graça nova, que anima o nosso espírito, e a gente consegue caminhar mais uma milha, e a gente renova as esperanças, e a gente renova as forças. Esse texto mostra para mim algo nesse sentido, um Deus de renovação. Ezequiel era um profeta, que aos seus 30 anos foi chamado pelo Senhor. Ele diz no início do seu livro que ele escreve, ele diz que ele foi chamado no 30º ano, no seu 30º ano, no 5º ano de exílio do rei Joaquim na Babilônia. Ezequiel foi um profeta e sacerdote levado para o cativeiro na Babilônia, e lá no cativeiro na Babilônia, vivendo a escravidão da Babilônia, ele clamava ao Senhor para que o Senhor restaurasse a nação de Israel. E Deus o levou a uma nação rebelde, a uma nação obstinada, a uma nação que não queria ouvir, mas o levou com uma palavra de exortação, mas sobretudo de consciência e de esperança de que o Deus que estava punindo pela desobediência iria reerguer pela sua graça, iria levantar novamente pelo seu poder. Ezequiel significa Deus fortalece. Creia nisso, meu irmão. É Deus que fortalece, é Deus que levanta, é Deus que sustenta, é Deus quem vai te fortalecer, é Deus quem vai te renovar, é o Senhor quem vai colocar a tua casa novamente em pé. Ainda que haja muita sequidão, eu quero declarar em nome de Jesus, hoje é uma manhã para você sair daqui abastecido do Espírito Santo de Deus. Nós vamos participar do pão, nós vamos participar do cálice, e participar do pão e participar do cálice é uma renovação da aliança que nós temos em Cristo Jesus, por meio da sua fidelidade, por meio da sua graça, por meio do seu sacrifício, por meio da sua entrega. Ele morreu por nós, e diz a palavra do Senhor que não haverá nada que será capaz de nos afastar desse amor. Participar da ceia é lembrar-se que existe um Deus que não apenas faz novo, mas renova também aquilo que Ele já nos deu, em nome de Jesus. Deus fortalece, Deus estabelece. E o texto vai dizer que esse jovem Ezequiel, chamado aos 30 anos, começou a profetizar. Existe na Bíblia Sagrada uma característica do Senhor chamar muitos aos 30. José foi chamado aos 30, Davi foi chamado aos 30, Ezequiel foi chamado aos 30, o próprio Jesus começou o seu ministério aos 30. Isso não tem propriamente a ver com a idade, mas isto é uma característica, isto é um apontamento para maturidade. O Senhor, antes de nos chamar para alguma coisa, Ele vai passar um processo de maturidade, Ele vai fazer nós passarmos por um processo de maturidade. E maturidade não tem a ver com experiência. Às vezes as pessoas se confundem. Maturidade não tem a ver com experiência, experiência tem a ver com experimentar. Experiência se adquire experimentando. Experiência se adquire caminhando. Maturidade não é o mesmo que experiência. Maturidade tem a ver com responsabilidade. Tem gente que não tem nenhuma experiência, mas já se tornou responsável.
já adquiriu responsabilidade. E é na responsabilidade que nós conseguimos então verificar a maturidade. Eu tive essa graça do Senhor também. O Senhor me chamou exatamente quando eu completei 30 anos. Aos 30 anos o Senhor me chamou, e na minha vida é exatamente isso que aconteceu. Antes dos 30 anos eu carregava propósito, eu carregava o ministério, eu carregava a chamada. O Senhor já tinha me dado experiências. Como eu disse para você, o Senhor me resguarda na sua palavra e na sua promessa sobre a minha vida desde o ventre da minha mãe. E eu passei por muitas, não foram poucas, foram muitas, e boas e más também, e sempre resguardado no Senhor. Só que havia algo em mim, não havia responsabilidade, não estava maduro. Quando o Senhor olhou para mim e viu que em mim agora estava nascendo um homem que pegaria no cajado e não olharia mais para trás, apesar de não ter experiência nenhuma, o Senhor deu uma grande missão. Tem muita gente parada aqui porque não tem experiência. Meu irmão, você tem responsabilidade? Não se trata de experiência, se trata de responsabilidade. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, não olharei mais para trás. Você pode se levantar hoje e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, aquilo que Tu entregares na minha mão eu farei com todas as minhas forças, mesmo sem experiência, mas pode contar que eu vou olhar para frente, as coisas velhas vão ficar, a velha vida vai ficar, eu vou cuidar com zelo daquilo que o Senhor tem colocado na minha mão. Se o Senhor olhar em nós um caráter de responsabilidade, apesar das inexperiências, meu irmão, a jornada será de muitas experiências. A jornada será de muita alegria. A jornada será para produzir em nós, por meio da experiência, muita sabedoria, muito conhecimento. E nós vamos crescendo no Senhor, porque o Senhor nos pega pela mão e nos dá experiências. Mas antes de nos pegar pela mão e nos dar experiências, Ele exige responsabilidade. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é a responsabilidade. Foi o que Pedro fez, foi o que João fez, foi o que André fez, foi o que Felipe fez, foi o que Tomé fez, foi o que Mateus fez, foi o que todos os discípulos fizeram. Nenhum deles tinha experiência, mas todos eles se responsabilizaram. Isso é maturidade. Ezequiel era um jovem quando foi chamado, tinha inexperiência, mas o Senhor viu nele a responsabilidade. E diz a Bíblia que enquanto ele estava às margens do rio Quebar, de repente o Senhor veio a ele. Ele começa o capítulo 37 dizendo: a mão do Senhor estava sobre mim. Meu irmão, você já parou para analisar esse texto, pensando na mão do Senhor sobre nós? O que é a mão do Senhor? Isaías número 40 vai dizer que o Senhor, na concha da sua mão, colocou todas as águas. E quando eu digo águas, no segundo dia o Senhor criou o firmamento, diz a palavra do Senhor. E ao firmamento Ele chamou os céus. E diz a Bíblia que o firmamento foi criado para a separação das águas. As águas de baixo e as águas de cima do firmamento. Isaías está dizendo que o Senhor, na concha da sua mão, colocou todas as águas, todos os oceanos, todos os rios, todas as fontes, todos os aquíferos, toda a água existente no planeta Terra, na concha das suas mãos. As águas acima do firmamento, só um reservatório de água, o maior de todos encontrados no universo. Se você estuda um pouquinho de astronomia, você vai descobrir, um reservatório que fica perto de um quasar, tem 140 trilhões de vezes mais água do que todo o planeta Terra. Olha a grandeza do nosso Deus, tudo isso sustentado na palma, na concha das suas mãos. Diz Isaías que Ele limitou os céus com um palmo. Água na concha da mão e um palmo para limitar. Paulo vai falar que foi ao terceiro céu. Então não é só o céu que a gente vê, são mais céus que a gente não vê.
com um palmo, Ele limitou os céus. Olha o tamanho do Deus que você serve. Olha o poder do Deus que você serve. O Salmo de número 118 vai dizer: grande brado de alegria é ouvido na tenda dos justos. O Senhor sustenta o seu povo com a sua mão direita poderosa. Meu irmão, a mão do Senhor protege, a mão do Senhor guarda, a mão do Senhor livra, a mão do Senhor está estendida para abençoar e não para amaldiçoar. A mão do Senhor te guarda de todos os males. A mão do Senhor te conduz por todos os caminhos. Meu irmão, o que é o teu problema diante da poderosa mão do Senhor? Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele te sustenta na palma das suas mãos. Mão forte é o Senhor. Diz a palavra do Senhor que na mão do Senhor existe um cetro de justiça, e Ele governa as nações da terra com equidade e justiça. É o seu trono que Ele está sentado agora, governando pelo poderoso nome que a Ele foi confiado, e na sua forte mão. Meu irmão, a igreja precisa entender o tamanho do Deus que ela serve. Ela precisa crer no poderoso nome do Senhor, que ela está guardada na mão do Senhor. Agora olha o que diz o texto: a mão do Senhor estava sobre mim, e Ele me levou a um vale de ossos secos. A igreja precisa entender, meu irmão, porque a priori, a princípio, quando a gente olha o texto, parece que essa mão poderosa leva para o castigo. Parece que essa mão poderosa está levando para a opressão. Parece que essa mão poderosa está levando para um lugar de sofrimento, porque Ezequiel estava devendo algo, porque Ezequiel estava negando algo. E assim muitos de nós, sustentados na mão do Senhor, apesar de o Senhor nos conduzir pelo seu Espírito, diz o texto que a mão do Senhor estava sobre ele, e o Espírito conduziu, o Espírito com a mão sobre. A mão nunca deixou de estar sobre Ezequiel, mas a mão sobre Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. Não parece que a mão do Senhor está pesando? Você sabe por que o Senhor muitas vezes nos leva a lugares de sequidão, lugares de escassez? Porque os lugares não é para castigar você, mas é porque os lugares aonde o Senhor está te levando, você tem dentro de você o que esse lugar precisa para voltar a viver. Tem muitos irmãos que não entenderam isso ainda, e aí a mão do Senhor está sobre eles, mas conduz eles a lugares que eles não queriam ir. Só que eles não entendem: Senhor, até quando? O Senhor está me castigando. Senhor, o que eu fiz de errado? Senhor, por quê? Senhor, para quê? E o Senhor está te levando nesse lugar porque dentro de você está a resposta para que esse lugar volte a viver. E se você parar de reclamar e começar a declarar, esse lugar onde você está é um lugar que procederá vida. Jesus disse: aquele que crê em mim. Jesus se levanta no mais importante dia da festa das cabanas em Jerusalém e dá um brado para todo mundo ouvir: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu irmão, a gente sabe que água é vida. A ciência procura por águas em planetas, porque ela acredita que se encontrar água vai encontrar vida. Você tem dentro de você um rio que flui, uma água que corre do trono de Deus, um Espírito de Deus que é a água da vida. Jesus disse assim: aquele que tiver sede, vem a mim e beba. Tem gente que não consegue mais ir, meu irmão, porque já morreu, está seca, está ressentida, está ressecada, não tem mais força, ele já não consegue mais vir a água da vida, então a água vai até ele, e a água você e eu carregamos em nome de Jesus, a água que flui. Ezequiel vai falar no capítulo 47 de uma água que corre do templo de Deus. Quem é templo de Deus? Quem é templo e santuário do Espírito Santo de Deus?
uma água que corre. Ele via uma água escorrer, com um rio que começava a fluir do templo de Deus, e ele disse que o Senhor o levava, e ele andava nas águas, e ele começou a andar com águas no tornozelo, e depois com águas nos joelhos, e depois com água na cintura, até o momento que ele não conseguia mais caminhar, porque muito grande, meu irmão, era aquele rio, poderosa eram aquelas águas, ele tinha que atravessar a nado. E diz o texto de Ezequiel 47, que por onde as águas passavam, tudo floria, tudo florescia, animais viviam, vida se manifestava. Não se esqueça, meu irmão, de Apocalipse capítulo 22, a Bíblia diz que do trono de Deus corre o rio da água da vida. Nós carregamos essa água. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Aquele que vem a mim nunca mais terá sede, e ao contrário, do seu interior jorrará uma fonte para a vida eterna. Então, muitos lugares de escassez que eu e você estamos hoje, não é porque o Senhor está castigando, não é a mão poderosa pesando, é o Senhor te conduzindo para que aquilo que de mais precioso você tem. O que Jesus falou? Eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham em abundância. Sabe o que significa vida abundante? Significa vida para dar, vida não apenas para viver, mas vida para manifestar. Vida não apenas para viver, mas vida para compartilhar. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham em abundância. Então eu te coloco muitas vezes num lugar de vale de ossos secos, e nesse lugar, pelo poder que há no nome de Jesus, você vai abrir a boca e esse lugar vai voltar a viver, e grandes coisas acontecerão, e um exército poderoso se levantará, porque a vida que está em você fluirá como um rio para todo aquele que está seco, ser renovado pelo poder do nome de Jesus. Meu irmão, é batata. Você quer ver um crente pegar fogo? Deixa ele parar do lado de alguém que está pilhadão no Senhor. Você quer ver alguém se renovar? Deixa alguém parar do lado dele cheio de esperança, cheio de promessa. Alguém que não deixou o seu coração ser contaminado, alguém que não deixou o seu coração ser amargurado, alguém que carrega o rio da água da vida dentro de si e diz: pega um pouco dessa água, você está ressecado, você está sofrendo, pega dessa água, beba dessa água e você voltará a viver. Nós somos, meu irmão, esses homens e mulheres que nesse tempo têm andado com uma fonte que está jorrando para que outros sejam alcançados em nome de Jesus. Então a mão do Senhor não pesa, a mão do Senhor conduz a um lugar para trazer vida. E vida em abundante, em vida em abundância. Ele olha, diz o texto, e ele começa a contemplar, e o Senhor leva ele de um lado para o outro. Não basta apenas o Senhor levar, o Senhor faz ele rodar de um lado para o outro. É assim que muita gente está. Olha para um lado, vai para o outro e não vê esperança em lugar nenhum. Claro, meu irmão, a esperança não vem de fora, a esperança vem de dentro. O problema é foco e ponto de vista e forma de enxergar. Você está esperando esperança vir de fora, e a esperança está dentro de você, a âncora da nossa alma, Jesus Cristo, nosso Senhor, o rio da vida. E Deus leva ele de um lado para o outro, e ele vê que os ossos eram muito secos, e eram muitos. Meu irmão, quantos milhares, quantos milhões, quantos bilhões de vidas ressecadas, ressentidas, amarguradas, mortas espiritualmente falando. É por isso que este mundo, quando nós andamos, é como se nós estivéssemos num vale de ossos secos. Nós entendemos bem de vale, nós estamos na foz do rio Itajaiaçu, estamos fazendo parte do grande vale do Itajaí. Blumenau é a cidade sede, Gaspar, Pomerode, Timbó, Brusque, Luiz Alves, vai até lá em Apiúna. Essas cidades todas fazem parte do vale do Itajaí. Você já imaginou esse vale seco? Você já imaginou esse vale sem árvores, sem natureza abundante como nós temos? Por que esse vale é tão abundante? Por que esse vale é tão rico? Por causa de um rio chamado Itajaiaçu, e por causa de outros afluentes que vêm e que desaguam nele. E por onde esse rio passa, a vida vai abundando. Agora imagina isto, meu irmão, sem água.
é um mundo sem evangelho. É as pessoas sem ouvirem falar de Jesus Cristo. É a tua casa, talvez, ressecada, secando, porque precisa correr um rio aí na tua casa. E talvez você esteja esperando alguém chegar e o Senhor está dizendo para você: dentro de você flui uma fonte a jorrar. Jesus Cristo dentro de nós. O Espírito de Deus levou ele a olhar, e o Espírito de Deus fez uma pergunta a ele: esses ossos podem tornar a viver? Eu te faço essa pergunta hoje em nome de Jesus. O teu casamento pode ser restaurado? O teu relacionamento com os teus pais pode ser restaurado? O relacionamento que você tem com os filhos pode ser restaurado? A tua comunhão com a igreja de Cristo pode ser restaurada? A pergunta do Senhor hoje para você é: você que talvez esteja aqui, esteja vivendo um tempo de sequidão espiritual, a pergunta do Senhor é: você crê que esses ossos podem tornar a viver? Que aonde não há mais vida, pode tornar agora vida? Meu irmão, quando o Senhor pergunta, Ele não pergunta porque Ele quer saber, porque Ele quer ter uma ideia, Ele pergunta porque Ele já sabe a resposta. Pode? Pode. E Ezequiel toma a atitude mais coerente possível. Ezequiel diz: ó soberano Senhor, só Tu o sabes, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o profundo, Ele conhece o escondido, Ele conhece os corações humanos, Ele vê o que nós não vemos, Ele conhece o que nós não conhecemos, Ele sabe o porquê de tanta sequidão, Ele sabe a real razão. Talvez pessoas falaram outras coisas, criou-se uma tese em cima daquilo que aconteceu com você, e talvez ninguém esteja acertando, mas Ele não erra. Ele sabe, o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o soberano dos reis da terra, Ele sabe a razão, e se Ele sabe a razão, Ele tem também a solução em nome de Jesus. Só Tu, Senhor, o sabes. E aí o que Deus diz para ele? Então, filho do homem. Uma outra curiosidade: 3 pessoas apenas da Bíblia são chamadas de filhos do homem. Ben Adão, filho de Adão significa esse termo. Daniel, Ezequiel e o próprio Jesus Cristo. E ele diz: então, filho do homem, profetize. Meu irmão, nós somos profetas na nossa geração. Você sabe o que é profetizar? É declarar a promessa do Senhor, é declarar a verdade do Senhor, é declarar aquilo que só o Senhor sabe, e aquilo que o Senhor já declarou também, é declarar como alguém que confia, que sabe que a palavra do Senhor se sobrepõe a qualquer palavra na terra. A palavra na terra é morte, mas aquele que profetiza assim o faz para encorajar, consolar e edificar. Nós somos homens e mulheres chamados para encorajar, consolar e edificar, e esta deve ser a mensagem que eu e você carregamos. Então encoraje a tua família, console a tua família, edifique a tua casa, porque há poder do nome de Jesus sobre a tua vida. Não seja um profeta do caos, como muitos estão se levantando, mas seja um profeta, meu irmão, das bênçãos, das promessas e da verdade do Senhor, que veio para trazer vida e ressurgir a vida em nome de Jesus. Profetiza. Que negócio é esse que esse filho não tem mais jeito? Que negócio é esse de amaldiçoar a tua casa? Que negócio é esse de falar palavras torpes, malditas? Não, palavras de vida, palavras de restauração, palavras de reconciliação, palavras de poder para colocar em pé aquilo que está caído. Filho do homem, profetiza. Então ele profetizou: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Meu irmão, a profecia tem a ver com a palavra. A profecia é lembrar da palavra. A profecia é pregar a palavra. Ouçam a palavra do Senhor. Onde é que tem sequidão aí perto da tua casa? Onde é que tem sequidão aí dentro de você? Onde é que tem coisa morrendo aí dentro de você, ou talvez até morreu já? Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo estava com Deus,
o verbo era Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que existe se fez. A palavra tornou-se carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você sabe o que é a palavra? É Jesus. Ossos secos, ouça sobre Jesus. Você sabe o que significa essa palavra? Palavra verbo, o grego, no princípio era aquele que é a palavra. A palavra no grego é logos. E logos significa a palavra dita de viva voz, a palavra proclamada, a palavra proferida. Às vezes para falar o que não deve, a boca quando vê já falou. Por isso que a Bíblia diz que aquele que controla a língua controla todo o seu corpo. Porque para lançar uma maldição é um já. Para falar a palavra de Deus, pensa 2 dias, 4 dias, 5 dias, e ainda quando fala, fala com covardia. Em nome de Jesus. Logos, proclamação, anúncio, em nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus, eu declaro vida, eu declaro cura, eu declaro soerguimento, eu declaro restauração, pelo poderoso nome de Jesus, eu declaro reconciliação, pelo poderoso nome de Jesus, eu declaro renovo, avivamento do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, não te cala, não te acovarda, senão não vai acontecer. Não nos deu espírito de medo, nem de covardia, mas de poder para proclamar o poderoso nome de Jesus. Ouçam a palavra, assim diz o soberano, porém um espírito em vocês, e porém tendões, e carne, e pele, porém do meu espírito em vocês, e vocês terão vida. É isso que você precisa fazer. O Senhor colocará do espírito dele dentro de você. O Senhor colocará do espírito dele na sua casa. O Senhor colocará do espírito dele naquilo que hoje é morte. E aquilo que hoje é morte, meu irmão, se crer, ouçam a palavra do Senhor. Se crer, meu irmão, sabe o que está acontecendo? Eu estou pregando a palavra do Senhor. E enquanto eu estou pregando a palavra do Senhor, sabe o que está acontecendo? Morte está sendo tragada pela vida. Desesperança está sendo dominada pela esperança. Incredulidade está sendo vencida pela fé, por causa da palavra do Senhor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A fé vem pelo ouvir, e por ouvir a palavra mediante a mensagem de Cristo. A palavra quando é falada, meu irmão, o ambiente muda, o ambiente acontece, os ossos secos voltam a viver. Ouçam a palavra, e diz a Bíblia que começaram agora os ossos a formar tendões, formar carne, formar pele. Sabe o que isso tem a ver? O processo. Quando eu creio no que Jesus Cristo fez por mim, quando eu creio na palavra do Senhor, quando eu creio na profecia que vem sobre a minha vida e declaro amém, assim seja, o processo de Deus começa a acontecer, e a boa obra que Ele começa a realizar a partir daquilo que é morte, vai se tornar em vida, porque Ele concluirá até o seu dia. Tendão, carne, pele. Jesus explicou o mesmo princípio usando outro ensinamento, a parábola da semente. Porque o reino de Deus em Marcos 4 é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra. E ele dormindo acordado sem saber como, a semente germina e cresce. A terra por si só produz o grão, depois o talo, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Jesus estava falando da processualidade de Deus para aquele que crê na semente. Que semente é essa? A palavra. A palavra, quando entra, eu digo amém para a palavra. Quando eu simplesmente creio que é a palavra, tudo que eu tenho é a palavra. Eu olho, as circunstâncias ainda são ossos secos, eu olho, a realidade ainda é morte, ainda é um vale sem vida, mas eu já criei na palavra, e quando eu creio, começa o processo de Deus. E vai se levantar, meu irmão,
Ah, vai se levantar, não vai cair não, não vai se perder não. O Senhor colocará em pé aquilo que está caído pelo poder da palavra. Eu sou aquele que velo pela minha palavra. E às vezes a gente fica de blá blá blá, inventa coisa, e a palavra muitas vezes dá coceira em muito, dá coceira nos ouvidos de alguns. Meu irmão, você quer ter a tua vida transformada? Honre a palavra, obedeça a palavra, ouça a palavra, fique atento à palavra, não ande na palavra. Reverencie a palavra. Aí começa: tendões, carne e pele. Eu já torci uma vez eu torci o meu pé jogando bola, jogador bom. E eu tive um estiramento de tendões e um pequeno rompimento de ligamentos. E os tendões, eles são responsáveis. Temos aqui irmãos da área da saúde, aqui a Sul, e outros que são professores de educação física. Os tendões, eles são responsáveis por ligar os músculos, a carne aos ossos, e por dar flexibilidade, mobilidade. E eu me lembro que quando eu torci o pé, eu fiquei alguns meses andando de bota, primeiro de muleta, depois de bota. E depois, quando o meu pé estava bom, eu precisava enfaixar o pé, e por muito tempo, para jogar aquela bolinha esperta, fazer aqueles gols na gaveta, tinha uma dificuldade. Ruim que não é mole. Porque eu não tinha mais a sustentação. Eu não tinha mais o equilíbrio, porque os meus tendões estavam afetados. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem aqui está esperando o poder de Deus? Quem espera pelo poder de Deus? Antes do Senhor te dar poder, o Senhor vai te dar estabilidade. Antes do Senhor te dar poder, o Senhor vai te dar paciência. Antes do Senhor te dar poder, o Senhor vai te dar equilíbrio. Antes do Senhor te dar poder, o Senhor vai te dar domínio próprio. Nós estamos clamando por poder, mas muitos de nós ainda estamos desequilibrados. Antes de vir carne, que é poder, musculatura, que é poder, é necessário haver os tendões. Vir os tendões, que é o ligamento que dá toda a estabilidade, todo o equilíbrio, toda a constância, toda a flexibilidade. Então passe pelo processo de Deus, não pule as etapas do Senhor. Talvez o Senhor esteja ainda com você trabalhando na mansidão, no domínio próprio, na longanimidade, na paciência. Sabe o que o Senhor está fazendo? Te preparando para o poder, te preparando para estabelecer as grandes coisas que Ele tem para fazer. Por isso que o texto diz tendões, carne e depois pele. Pele tem a ver com a armadura. É o que Paulo usou como princípio, explicando de outra forma. A armadura do cristão, as nossas armas: capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, pés calçados com o evangelho da preparação, do evangelho da paz, escudo da fé, espada da palavra. São as armaduras espirituais que eu e você precisamos. É um processo. É um processo. Você creu no poderoso nome de Jesus? Você creu que o Senhor, pela sua palavra, pode tornar a viver aquilo que está morto? Então agora começa esse processo de estabilidade, de flexibilidade, de controle, de capacidade, de ligamentos que o Senhor quer fazer para estabelecer o poder dele sobre a sua vida. E o poder não vai te destruir, o poder vai te manter em pé, em nome de Jesus. E assim conheceremos, como diz o texto, o nome do Senhor. Para nós caminharmos para o final, diz a palavra que quando ele começou a falar, quando ele começou a profetizar, enquanto ele profetizava, houve um som, um barulho, um som de chocalho. Ossos começaram a se juntar aos seus ossos. Começou a surgir então os tendões, a carne, a pele. Mas tudo aconteceu enquanto ele profetizava. Eu vou marcar mais uma vez, porque você precisa aprender a abrir a sua boca e falar na autoridade do nome de Jesus. Não é antes, é enquanto.
Não é quando você já estiver ouvindo alguma coisa, é enquanto você não estiver ouvindo nada. Não é quando você vê brotos de uma possível vida começar a surgir, mas é enquanto nada disso acontece e você está profetizando. Me veio agora na minha mente quem aqui é da época que o meu pai pregava a palavra sabe que muitas vezes meu pai dobrou o seu joelho no altar e junto com a igreja ele orava: Senhor, eu não criei os meus filhos para ir para o inferno. Enquanto isso eu estava lá no mundo. Enquanto isso eu estava perdido. Enquanto isso era ossos secos. Mas ele profetizava. E enquanto ele profetizava, eu me lembro do dia que nós fomos fazer uma viagem. E eu naquele dia da viagem com ele, lá para Israel, um dia anterior a um passeio, eu saí, fui para um bar na beira do mar da Galileia. Olha que blasfêmia. Enchi a cara. Voltei para o hotel, não sei nem como. Entrei no quarto, meu pai estava sentado, me viu no estado. Sabe o que ele fez? Profetizou: filho, vai dormir, Deus te abençoe. Não é antes, meu irmão, é enquanto ele profetizava. No outro dia, o Espírito de Deus também me pegou. No outro dia, a vergonha foi anulada, a culpa foi retirada, o pecado foi coberto pelo precioso sangue de Jesus. E eu louvo a Deus porque eu pude conviver com um homem que era um profeta. Enquanto ele profetizava, apesar de nada aparecer, enquanto ele profetizava, de repente um som veio. É enquanto você profetizar, não cala a tua boca, mas continua profetizando. Em Atos 2 diz que enquanto eles estavam reunidos, de repente veio do céu um som. Em Atos capítulo 4 diz que a igreja, enquanto ela orava, de repente estremeceu o lugar e todos foram cheios da palavra e anunciaram a palavra corajosamente. Atos capítulo 16 diz que enquanto Paulo e Silas oravam e adoravam ao Senhor na prisão, feridos e machucados, de repente um grande terremoto veio, um som do céu veio e abalou os alicerces daquela prisão. Não é antes, é enquanto. Houve um som como de um chocalho. Ah, meu irmão, um som que vem do céu, um som que vem do alto, um som que parece caos, mas traz ordem. Um som que quando começa a se manifestar, Atos 2 pensavam que estavam bêbados, Atos 4 pensaram que a casa ia cair, Atos 16 pensaram que o carcereiro ia se matar. Mas tudo aquilo que parecia um caos, o som do céu, que quando se manifesta na nossa vida parece um caos, mas na verdade ele vem para colocar ordem. Osso começou a se juntar com osso. Diz Paulo em Tessalonicenses que dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares, e passaremos a viver com Ele para toda a eternidade. Devemos nos consolar uns aos outros com esta palavra: para o mundo, quando o Senhor se manifestar, será um barulho de caos, mas para nós é a certeza de que tudo será colocado em ordem. Você crê nisso? Porque você sabia que existe uma crescente dentro da igreja de pessoas que não creem mais na volta do Senhor Jesus?
Você crê nisso? Ah, meu irmão, eu creio em coisas absurdas. Eu creio com todo o meu coração de que um dia eu fico imaginando a voz do arcanjo, eu fico imaginando o ressoar da trombeta de Deus. Todo mundo ouvirá, todo mundo olhará. O que está acontecendo? É o caos? Não, é a ordem se estabelecendo sobre a vida de toda a humanidade. Jesus Cristo descendo com grande poder e glória. É por isso que Ele ressuscitou, e é isto que nós trazemos à memória quando nós estamos aqui. Para encerrar, diz a Bíblia que o exército se colocou em pé. Aquilo que era osso seco se transformou num grande exército. Você precisa entender que o Senhor olha para você e para os seus como um exército dele. Lá em Êxodo capítulo 7, Deus tira um povo miserável, escravizado, analfabeto, um povo dominado pelo faraó, e diz assim: eu vou tirar com grande poder da minha mão os meus exércitos. Deus chamou escravos de soldados, porque você não é o que você aparenta agora, você é o que o Senhor te criou para ser, um bom soldado de Cristo. A igreja é coluna e baluarte da verdade. As portas do inferno não podem prevalecer. Nós parecemos um bando de loucos, mas nós somos um exército do Senhor. Nós parecemos frágeis, mas nós somos o exército do Senhor. Davi na caverna de Adulão, 1 Samuel capítulo 22, diz a Bíblia, 1 Crônicas 29 fala dos valentes de Davi, dos chefes de 1000, de 100, dos poderosos guerreiros que junto com Davi mataram gigantes, conquistaram territórios. Esses valentes de Davi, de 1 Crônicas capítulo 29, em 1 Samuel capítulo 22 diz o texto que eram homens em dificuldades, endividados e desanimados. Eu nunca me esqueço quando a igreja começou, porque agora a igreja está maior, a gente já não conhece todo mundo, mas quando começou a gente conhecia todo mundo. E naqueles dias o Senhor juntou um povo assim, em dificuldades, endividados e desanimados. Só que o Senhor honra, meu irmão, lealdade. O Senhor honra fidelidade. O Senhor honra comunhão. E nós fomos nos juntando e fomos trabalhando. E muito do que você vê hoje é resultado do trabalho de gente que alguns anos atrás estavam em dificuldades, estavam endividados, estavam desanimados por causa disso. Mas o poder está na comunhão. Estes, eu conheço o testemunho de muitos deles. Hoje o Senhor transformou as suas histórias. E talvez hoje você seja alguém que chegou para ser alistado nesse exército, em dificuldades, endividado e desanimado. Sabe-se lá quais são as dívidas que você carrega, o sentimento de culpa, de condenação dentro do teu coração. Sabe-se lá quais são as dificuldades que você tem, e por causa disso é natural o desânimo. Mas olha para o lado, olha para o lado. Tem um soldado do seu lado. Tem um exército que o Senhor está preparando nesse lugar. Tem um povo que outrora parecia ossos secos, mas o Senhor está colocando de pé pelo poder do seu Espírito, pela graça que há no nome de Jesus, pela certeza que Jesus ressuscitou e nele nós confiamos. Você reparou que o texto inteiro fala que tudo procedia do Espírito? O Espírito do Senhor me conduziu, o Espírito do Senhor veio, o Espírito do Senhor entrou, o Espírito do Senhor levantou, o Espírito, tudo é pelo Espírito. Paulo diz que Ele efetua em nós o querer e o realizar. É Ele quem coloca em nós o desejo, e é Ele quem nos dá a força. Aqui nessa palavra Ele é conhecido como o Espírito da verdade, Jesus o chamou. Espírito Santo de Deus, Espírito do Deus
Espírito do Deus vivo, Espírito da vida, Espírito de santidade, Espírito que onde está nesse lugar a liberdade, e aonde a liberdade está, a libertação e vida. O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o Espírito de Deus que desceu em Atos 2, é o Espírito de Deus que está conduzindo a igreja, é o Espírito de Deus que nos coloca em pé, é o Espírito de Deus que vai soprar em corações hoje, e aquilo que está morto vai ressurgir. É o Espírito de Deus que dentro de você vai fluir, e outros lugares que você e eu passarmos viverão, serão tomados pela glória de Deus, tudo pelo poder do Espírito que está preparando a igreja para o encontro com seu Senhor. Foi por isso que Davi disse: eu perco até o reino, mas eu não perco é o Espírito de Deus. Pode me tirar tudo, só não me tira o teu Espírito. É o Espírito de Deus que tem te sustentado, foi Ele que te trouxe até aqui, e é pelo mesmo Espírito que eu e você avançaremos para a glória do nome do Senhor. Se você crer, se coloque de pé em nome de Jesus.